Você já reparou que antes de uma grande virada na vida, sempre vem o caos? Antes da luz, a escuridão. Antes da riqueza verdadeira, aquela que transforma, que liberta, que eleva, vem o deserto. Um silêncio profundo, onde tudo o que você pensava ser se desfaz. Onde os castelos construídos com tijolos de vaidade, pressa e imitação desmoronam diante de uma força que exige verdade. Essa é a primeira dor, a dor da desconstrução. E não há riqueza sem ela. Napoleon Hill, ao investigar as mentes dos homens mais bem-sucedidos do mundo, não encontrou apenas otimismo, metas claras ou hábitos matinais. Ele encontrou dor. Dor profunda, espiritual, esmagadora. Mas uma dor que purifica. Uma dor que antecede a escolha de quem será digno de possuir a chave dos tesouros invisíveis que governam a realidade material. Essa dor não é física. Ela não se trata de pobreza ou fracasso no sentido comum. Ela é a dor de perder tudo aquilo que é falso dentro de si. É quando o orgulho grita, mas não tem mais onde se esconder. É quando as máscaras caem, não diante dos outros, mas diante do espelho da consciência. Edison falhou 1000 vezes antes de iluminar o mundo. Mas a verdadeira falha não foi elétrica. Foi interna. Foram 1000 renascimentos, 1000 confrontos com o medo de não ser suficiente, com a dúvida de ser apenas mais um entre milhões. É essa dor que vem para quem está destinado a ascender algo além da própria vida. E você sente isso. Por isso está ouvindo essas palavras. Porque algo dentro de você já foi escolhido. E por isso está sendo provado. Ninguém entra no templo da riqueza verdadeira, aquela que constrói legados e muda gerações, sem atravessar os 7 portais espirituais da dor. E o primeiro deles é o da solidão. Mas não uma solidão qualquer. É o isolamento espiritual que chega quando você começa a pensar diferente, sentir diferente, desejar mais. E tudo à sua volta parece desacreditar da sua evolução. Você sente que está se afastando do velho mundo, das antigas conversas, dos círculos onde se discutem problemas e nunca solu. Veroz. Ela te olha nos olhos e pergunta: quem você pensa que é para sonhar tão alto? Essa pergunta ecoa por dentro como se fosse uma sentença. E você hesita. Você para no meio do caminho. Você se compara. E ao se comparar, começa a morrer espiritualmente. A dúvida é o câncer da fé. É o buraco negro onde sonhos se perdem, não por falta de poder, mas por falta de decisão. Napoleon Hill dizia que o universo responde à clareza com velocidade, mas responde à indecisão com silêncio. E o silêncio da dúvida é ensurdecedor, mas é nessa noite escura que se forja o guerreiro da alma. É quando tudo parece desabar que o escolhido dá um passo cego, e é esse passo que muda tudo. A dúvida é o último guardião antes do território da fé inabalável. E não se atravessa esse campo com lógica, se atravessa com coragem. Mas coragem dói, porque ela exige ação sem garantia. E é aí que entra a terceira dor, a dor do sacrifício. E aqui a maioria recua, porque o preço da grandeza sempre é a renúncia da mediocridade. Você vai ter que dizer não. Não aos velhos hábitos, às distrações confortáveis, às amizades que adormecem seu potencial. Você vai ter que abdicar do prazer imediato para construir a satisfação duradoura. Vai ter que sacrificar o conforto da desculpa pela dor do esforço. Henry Ford foi ridicularizado, traído, chamado de louco, mas seguiu. E seguiu sozinho muitas vezes. Porque o sacrifício não é um obstáculo, é um filtro. Ele separa os que querem parecer bem-sucedidos dos que estão dispostos a pagar o preço para realmente se tornarem excepcionais. Se você sente essa dor, celebre. Significa que você está deixando de ser comum. E aí surge a dor da espera, aquela que tortura a alma ansiosa. Você planta, rega, ora, trabalha e nada acontece, pelo menos não do lado de fora. Mas é nessa espera que os maiores milagres estão sendo organizados. Napoleon Hill
chamava isso de o tempo da incubação. Toda ideia genial, todo salto quântico na vida, vem depois de um tempo de vazio. O universo está preparando o cenário, está movendo peças, a mais pessoal de todas. Você vai ouvir não. Vai ser desacreditado, vai ser diminuído, vai se sentir invisível. E é aí que muitos desistem de sua missão. Mas se você compreender que a rejeição não é um sinal de que você é insuficiente, mas um convite para se tornar ainda mais forte, ela se transforma em combustível. Walt Disney foi demitido de um jornal porque disseram que ele não tinha criatividade. Hoje, seu império é sinônimo de imaginação ilimitada. A rejeição só tem poder sobre aqueles que baseiam seu valor na opinião dos outros. Mas o escolhido sabe que sua missão é maior que sua dor, que seu chamado é mais forte que seu ego. E por isso ele se levanta, mesmo sangrando. E então, como se o universo estivesse testando tudo o que você aprendeu, vem a dor da perda. E essa ninguém escapa. Você vai perder algo. Talvez um relacionamento, um emprego, uma identidade. Algo que parecia essencial, mas que agora, diante da sua evolução, se revela como uma âncora. Napoleon Hill perdeu o filho, perdeu a estabilidade, perdeu o chão, mas usou cada fragmento dessas perdas para construir sua filosofia. A perda, quando bem interpretada, é libertação. É o empurrão necessário para o próximo nível. É o universo dizendo, isso não te serve mais, é hora de subir. E você sobe, mesmo com lágrimas nos olhos, porque sabe que a dor que dói hoje é a ponte para a grandeza que vem amanhã. E por fim, a sétima dor, a dor da responsabilidade. Aquela que chega quando tudo finalmente começa a dar certo, quando a riqueza vem, quando as portas se abrem, e então você percebe que agora não pode mais se esconder, que o mundo está observando, que sua missão começa de fato agora. E isso assusta, porque ser livre exige responsabilidade, ser rico exige maturidade, ser escolhido exige entrega total. Não há mais espaço para culpas, para terceirizações, para desculpas. O homem que sobe ao topo não pode mais culpar ninguém pela sua queda. E isso é aterrorizante, mas também libertador. Porque é nesse ponto que você se... Trabalho de parto. Você não está quebrando. Está nascendo. Você não está quebrado. Está sendo forjado. Cada lágrima que cai silenciosamente no travesseiro da sua luta está regando as sementes de uma fortaleza interior que poucos conhecem. O mundo te ensinou a esconder sua dor, a sufocar seus gritos, a fingir que está tudo bem. Mas a alma não mente. E quando ela está em evolução, o corpo sente. A vida sacode. As perdas vêm em sequência. As certezas viram fumaça. É a iniciação silenciosa dos escolhidos. Não aqueles escolhidos por sorte ou linhagem, mas os que se escolhem todos os dias, mesmo quando tudo ao redor grita para desistirem. Napoleon Hill chamava isso de a aprovação invisível dos grandes. Porque todo gênio, todo realizador, todo homem ou mulher que ergueu algo eterno, passou por esse túnel escuro antes da glória. E nesse túnel você encontra o que há de mais real em si mesmo. Porque a dor depura. Ela retira o excesso, rasga a ilusão. Você começa a ver com olhos espirituais. E então descobre que estava procurando riqueza no lugar errado. O ouro não está no cofre, está no caráter. O tesouro não é o número na conta. É a intensidade com que você acorda todos os dias, disposto a servir ao seu propósito, mesmo sem aplausos. Porque o verdadeiro milionário não é aquele que ostenta, é aquele que sustenta. Sustenta sua missão, sua fé, seu compromisso com a verdade. A riqueza dos escolhidos é construída no invisível antes de florescer no visível. E esse invisível é moldado com lágrimas, suor, quedas e recomeços. Mas a maioria foge disso. Corre para distrações. Se perde em prazeres passageiros. Tenta anestesiar a dor em vez de decifrá-la. E por isso vivem presos num ciclo de quase sucesso, quase realização, quase felicidade.
Você já viu isso? Pessoas com talento, com visão, com oportunidade, mas que não têm estrutura espiritual para sustentar a bênção quando ela chega. Porque nunca enfrentaram suas dores de frente, nunca mergulharam na noite escura da alma, nunca permitiram que o fogo os purificasse. Quer intimidade que nascem os grandes impérios. Thomas Edison, depois de 1000 tentativas frustradas, disse: "Eu não falhei 1000 vezes, eu descobri 1000 maneiras de não fazer." Isso não é só resiliência, é visão espiritual. É a capacidade de olhar para o fracasso e enxergar uma pista, um mapa, um convite para ir além. E você precisa aprender a enxergar assim. Porque a dor só é inútil quando você a ignora. Mas quando você a investiga, quando a acolhe, quando pergunta o que ela quer te ensinar, então ela se transforma em luz, em sabedoria, em uma ferramenta. As 7 dores espirituais não são acidentes, são degraus, são portais. E você, ao atravessá-los, vai se tornando apto para algo que poucos ousam carregar: a responsabilidade pela própria grandeza. Isso é raro, porque é mais fácil culpar o sistema, a infância, os outros. É mais fácil se refugiar na narrativa da vítima. Mas Napoleon Hill nunca ensinou sobre vítimas. Ele escreveu para os arquitetos da própria realidade, para os que olham o caos nos olhos e dizem: "Eu decido." Essa decisão é um marco espiritual, porque a partir dela você deixa de pedir permissão para viver o extraordinário. Você para de negociar seus sonhos com quem desistiu dos próprios. Você começa a andar com uma postura que incomoda, que confronta, que inspira, não porque você quer impressionar, mas porque finalmente se conectou com sua missão. E a missão é como uma chama. Quando acesa, ela consome tudo que é falso. Você vai começar a perder o gosto por conversas rasas, por distrações vazias, por relações que não te desafiam a crescer. Isso também dói. Mas é uma dor de alinhamento. Você está sendo calibrado. E nesse processo, você vai perceber que a riqueza que o universo quer te dar não é só para você. Ela é um meio, não um fim. É uma ferramenta, não um troféu. Ela é o que te permitirá impactar, transformar, elevar. A verdadeira prosperidade vem quando você entende que é um canal, não um acúmulo. Por isso, os escolhidos passam pelas dores que passam, para não se corromperem com o poder, para Ani. Mas perderam a si mesmos. Porque não passaram pelo processo, porque tentaram burlar o caminho, porque pularam etapas e agora estão caindo de alturas perigosas. Mas você não vai seguir esse caminho, porque agora sabe que há uma ordem invisível, um código espiritual, uma sequência de provas, 7 dores, 7 revelações, 7 níveis que separam os sonhadores dos realizadores, e é nesse ponto que o jogo muda. Quando você para de perguntar: "Por que isso está acontecendo comigo?" e começa a dizer: "O que isso está me mostrando?" Essa simples troca de pergunta é uma revolução interna. É o nascimento do líder, do mestre, do milionário consciente. Você para de lutar contra a dor e começa a dançar com ela. Ela se torna sua aliada. Ela te aponta onde ainda há ego, onde ainda há medo, onde ainda há prisão. E você, com coragem, começa a soltar, a desapegar, a curar. Cada dor enfrentada se transforma em poder espiritual acumulado. E esse poder começa a vazar em tudo o que você faz. Sua fala muda, seu olhar ganha brilho, sua energia precede sua presença. As pessoas começam a notar, não sabem explicar, mas sentem. Você está vibrando em uma frequência que atrai, que comanda, que inspira. E isso não vem de técnicas, vem de dores transmutadas, de feridas cicatrizadas com propósito, de quedas que viraram alicerces. É isso que Napoleon Hill quis dizer quando escreveu: "Toda a adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas só quem cuida da semente vê a colheita. E cuidar dói. Requer paciência, presença, persistência, mas você já não está no início da jornada.
Você já atravessou desertos que outros sequer ousaram olhar. Já sobreviveu a tempestades que deveriam ter te paralisado. E está aqui, de pé, com o coração batendo mais forte, com a mente expandida, com a alma inquieta. Porque sabe. Sabe que está próximo. Que algo dentro de você está prestes a florescer. Que cada dor sentida estava desenhando as asas do seu novo voo. E esse voo não é baixo. Ele é alto, livre, soberano. Porque foi forjado no... Perda agora é libertação. O que parecia abandono era proteção divina. Deus não tira, ele prepara. O universo não bloqueia, ele treina. Napoleon Hill dizia que todo obstáculo, quando encarado com coragem, se transforma em trampolim. E todo trampolim, quando bem usado, lança o homem comum direto para o extraordinário. Você percebe, então, que está vivendo o que os antigos chamavam de renascimento. Mas renascer dói. Porque exige morrer. Morrer para as desculpas, para as versões passadas de si mesmo, para os sonhos emprestados dos outros. É uma morte simbólica, e é justamente isso que a maioria teme. A dor espiritual, quando chega, parece querer destruir tudo. Mas ela está apenas limpando o terreno para algo maior. Algo que ainda não cabe na sua versão atual, e por isso o desconforto. A vida está dizendo, cresça, e crescer é doloroso. Mas também é inevitável para quem foi escolhido para prosperar em níveis que desafiam a lógica. E é nesse espaço que a verdadeira coragem nasce. Não a coragem de gritar, mas a coragem silenciosa de persistir. A coragem de acordar no 20º dia sem resultado, e ainda assim acreditar. A coragem de continuar plantando mesmo quando ninguém está olhando. De se levantar em meio ao cansaço, de cuidar da própria alma como se fosse uma obra-prima. Porque é. Riqueza não é um número, é uma frequência. Uma energia que você sustenta mesmo quando tudo à sua volta tenta te fazer duvidar. Os escolhidos aprendem a vibrar antes de ver, a sentir antes de tocar, a acreditar antes de ter qualquer garantia. Esse é o verdadeiro poder, não o de controlar o mundo, mas o de controlar a si mesmo. Napoleon Hill falava sobre isso quando dizia que o homem que domina a própria mente é mais poderoso que aquele que conquista 1000 exércitos. Porque a verdadeira guerra é interna. E as 7 dores são 7 batalhas travadas dentro do seu próprio coração. Cada uma delas revelando um inimigo disfarçado de amigo. O medo, o apego, a pressa, o orgulho, a dúvida, a distração, a resistência. Eles moram dentro. E é ser-me-sum, porque não estavam prontos, não tinham base, não passaram pelo fogo do processo. E sem processo tudo desmorona. O castelo cai, a sorte vira maldição, o sucesso vira prisão, porque sem sabedoria o ouro pesa demais. Mas você está fazendo diferente. Você está atravessando as 7 dores, está permitindo que cada uma delas te reconstrua. E aos poucos, começa a haver sinais, pequenos milagres, conexões improváveis, intuições que se confirmam. A vida começa a te responder, porque agora você vibra em outra frequência, uma frequência de propósito, de verdade, de poder interior. E quando isso acontece, você se torna magnético. Pessoas começam a te procurar, portas começam a se abrir, o mundo começa a conspirar. Mas não porque você forçou, e sim porque você se tornou. O universo responde ao ser, não ao esforço vazio. E nesse ponto, o medo começa a perder força. Você começa a caminhar com confiança, não porque tudo está certo, mas porque você está certo. Porque sua alma está alinhada. Porque sua consciência está limpa. Porque sua fé é maior que suas dúvidas. E isso é raro. É precioso, é poderoso. O verdadeiro milionário espiritual não é o que não sente medo, é o que anda mesmo com ele, que transforma o medo em impulso, em atenção, em foco, que usa a dor como combustível
e que entende que cada lágrima derramada foi, na verdade, um batismo invisível, uma consagração sagrada, um ritual de passagem. É por isso que os escolhidos são diferentes. Eles brilham de um jeito que não se apaga, eles impactam mesmo em silêncio, eles não precisam provar nada, porque a presença deles já é prova de que a jornada valeu a pena. Você está se tornando essa pessoa. E talvez ainda não tenha tudo, talvez ainda esteja em meio ao caos, mas algo em você já mudou. E essa mudança é o começo de tudo. Napoleon Hill diria que você está entrando em harmonia com a mente infinita, que está saindo da frequência da escassez para entrar na frequência da abundância consciente, que está sendo preparado para algo que vai além do seu próprio bem fundo. Está acessando níveis de consciência que poucos suportam visitar, e por isso está sendo elevado. Lentamente, silenciosamente, irrevogavelmente. E o mais incrível é que você nem precisa anunciar isso. Sua energia fala, sua presença transforma. Sua decisão de continuar, mesmo com dor, mesmo com dúvida, mesmo sem aplausos, já está moldando sua realidade. Você não precisa correr atrás do sucesso. Quando você se alinha com seu chamado, o sucesso começa a correr atrás de você. Porque a lei é clara. O que é verdadeiro se manifesta. O que é íntegro prospera. O que é espiritual se torna inevitavelmente material. Mas tudo começa dentro. Por isso, não recue. Você está mais perto do que pensa. O universo não investiria tanto em você se não fosse para te usar de forma grandiosa. Essas dores são provas do quanto você é valioso. O joio não sofre esse processo, só o trigo. Os comuns não sentem essa intensidade, só os escolhidos. Então continue, um passo de cada vez, uma respiração de cada vez, uma escolha consciente de cada vez. Porque o que está nascendo vai mudar tudo. Chega um momento na jornada em que você não busca mais sinais, porque você se tornou o sinal. Sua vida começa a falar por si. Não porque tudo está perfeito, mas porque você atravessou a tempestade com os olhos abertos, com o espírito firme, com o coração quebrado, mas inteiro em propósito. Essa é a marca dos que foram chamados. Não são os que chegaram rápido, são os que não pararam. Os que caíram 7 vezes e se levantaram 8. Os que choraram sem testemunhas, mas mesmo assim decidiram continuar construindo em silêncio. Napoleon Hill chamaria isso de fé aplicada. A fé que age, mesmo sem ver. A fé que cria antes de existir. E é exatamente isso que diferencia os escolhidos. Eles não esperam o cenário ideal, eles criam o cenário. Não esperam permissão. Eles avançam, porque aprenderam que a vida não recompensa intenção, mas ação. Ação consistente, ação inspirada. Ação que nasce do centro da alma, não da ansiedade da mente. A ação que fere, tentando parecer bem, enquanto por dentro estão em ruínas. Mas você escolheu um outro caminho, o da construção verdadeira, a construção que começa dentro, no invisível, onde ninguém aplaude, onde não há likes, onde não há palco. Porque o palco mais sagrado é o silêncio do seu próprio quarto, onde você conversa com Deus e decide mais uma vez não desistir. É ali que você vence. É ali que você se torna alguém capaz de receber o que a maioria só deseja da boca para fora. E por isso a dor. Porque a dor é o desmonte, a remoção dos excessos, a retirada daquilo que te impede de sustentar o peso da missão que vem. A dor vem para te mostrar que ainda há ego, ainda há medo, ainda há bagagem, e você precisa largar, precisa desapegar, precisa confiar. Você não precisa de mais técnicas, nem de mais cursos, nem de mais promessas. Precisa de profundidade, de decisão, de entrega real. É essa entrega que ativa os códigos da riqueza. Riqueza que não começa em investimentos, mas em intenções. Que não nasce em planilhas, mas em posturas. Que não depende de sorte, mas de identidade. E sua identidade está sendo forjada agora.
Cada escolha que você faz no escuro está moldando quem você será na luz. E quando a luz chegar, porque ela vai chegar, o mundo vai achar que foi da noite para o dia. Mas você vai saber, vai lembrar de cada madrugada em que decidiu continuar. De cada rejeição que te ensinou a amar a si mesmo, de cada silêncio que te ensinou a ouvir a voz de Deus. Porque é isso que os escolhidos carregam, não só resultados, mas memória. Eles sabem de onde vieram e por isso não se perdem no caminho, não se corrompem no topo, não se vendem por pouco, porque já pagaram caro demais para estar onde estão. E esse preço não pode ser terceirizado. Ninguém pode pagar por você. Ninguém pode atravessar a dor por você. Ninguém pode encarar o espelho da alma em seu lugar. Essa é uma estrada solitária. Mas não é solitária para te punir, é solitária para te purificar, para te tornar limpo o suficiente para ouvir. Porque quando dinheiro deixa de ser obsessão e se torna consequência. Porque agora você entendeu, você não está aqui para ser mais um. Está aqui para ser farol, para ser exemplo, para mostrar o que é possível quando alguém decide viver com propósito inegociável. E isso exige tudo de você. Exige cada parte. Exige que você diga não para os atalhos, não para os convites fáceis, não para os acordos com o medo. Você já percebeu que não há como vencer pela metade. Ou você se entrega, ou você assiste outros viverem o que era seu por direito espiritual. E isso dói. Saber que muitos desistem um passo antes da virada, que abandonam o processo quando ele começa a apertar, que trocam o eterno pelo imediato. Mas você não está aqui por isso. Você está aqui porque foi convocado. E quando a alma é convocada, ela não encontra paz até que cumpra seu chamado. Então, se hoje você sente esse desconforto, essa inquietação, essa pressão invisível, celebre. É o universo te cutucando, te lembrando, te impulsionando. Você não é pequeno. Nunca foi. Só estava adormecido. E agora está despertando para a sua verdadeira força. Napoleon Hill dizia que todo homem que alcança grandes alturas o faz apenas depois de superar uma dor avassaladora. Essa dor é o filtro, a iniciação, o ritual dos grandes. Não existe sucesso verdadeiro sem cicatrizes. E as suas cicatrizes serão suas credenciais. Não se envergonhe delas. Exiba-as com orgulho silencioso, porque foram elas que te tornaram forte o suficiente para carregar o que está por vir. E o que está por vir é grandioso, é maior do que você imagina, mas não será entregue a qualquer um. Será confiado a quem passou, a quem resistiu, a quem suportou. E você está entre esses. Você está sendo aprovado, não porque é perfeito, mas porque não recuou, porque mesmo sangrando, continuou plantando. Porque mesmo sozinho, continuou acreditando. Porque mesmo sem garantias, continuou caminhando. E isso é raro. Isso é poderoso. Isso é divino. A dor não te destruiu, ela te revelou. Ela escancarou a fortaleza, dúvida sobre o propósito da própria existência. Ela é silenciosa, corrosiva, quase invisível a olho nu. Você pode estar rodeado de tarefas, metas, compromissos e ainda assim se sentir como um ator num palco sem roteiro. Não é uma crise comum. É um tipo de inquietação que faz você questionar se está vivendo por algo que realmente vale a pena ou apenas sobrevivendo. E aqui está o detalhe mais cruel. Quanto mais você ignora essa dor, mais ela grita em silêncio. Ela começa a sabotar suas decisões, seus relacionamentos, sua motivação e, aos poucos, vai consumindo sua força vital. Essa dúvida sobre o propósito não surge por acaso. Ela é um convite disfarçado, um chamado da sua alma dizendo: existe algo maior, mas você ainda não está olhando para o lugar certo. E muitos, ao ouvir esse chamado, se desesperam, procuram respostas fora. Mudam de emprego, terminam relacionamentos, viajam, compram, vendem, acumulam, mas continuam vazios. Porque o propósito não é encontrado no externo, ele é reconhecido internamente.
Ele já está lá, adormecido, esperando que você se alinhe com sua verdade mais profunda. E sabe por que essa dor precede a riqueza? Porque ninguém sustenta a prosperidade verdadeira sem estar ancorado em algo maior. O dinheiro que chega sem propósito se torna peso. Vira escravidão. Você se torna um servo das cifras, em vez de um mestre do impacto. Napoleon Hill escreveu: "O homem que pode conquistar a si mesmo pode conquistar qualquer coisa." E conquistar-se começa por olhar para essa dor de frente. Questionar: se eu tirasse todo o dinheiro, status e reconhecimento, o que ainda faria meu coração pulsar? Essa é a semente do propósito. E é por isso que os escolhidos, antes de manifestarem grandes fortunas, passam por essa noite escura da alma. Eles precisam entender por que querem prosperar. Para quem? Para quê? E essa clareza transforma a dor em força propulsora. Ela alinha decisões, escolhas e energias. O propósito se torna bússola e, com ele, a riqueza deixa de ser um acaso e se torna um destino. Mas, humano alinhado com sua verdade, ele conspira, empurra, eleva, e então o dinheiro, as oportunidades, os encontros, tudo começa a fluir. Não como um prêmio, mas como consequência. Portanto, se você está nesse exato momento se perguntando qual é o sentido de tudo isso, parabéns, você está prestes a atravessar uma das dores mais sagradas da jornada espiritual. Mas lembre-se, o propósito não está escondido. Ele está reprimido e só será revelado quando você tiver coragem de parar, silenciar e perguntar a si mesmo com honestidade brutal: o que minha alma veio fazer aqui? Resista à tentação de preencher esse vazio com distrações. Deixe a pergunta ecoar. Deixe o desconforto se instalar. Porque quando a resposta vier, e ela virá, tudo fará sentido. E essa clareza será o solo fértil onde a riqueza dos escolhidos florescerá com poder, direção e propósito inabalável. Você chegou até aqui. Passou por noites de agonia, dúvidas gritantes, momentos em que tudo parecia um erro. Foi quebrado, moldado, despido de tudo o que pensava ser. E agora está diante da última dor, a mais silenciosa de todas, a mais invisível. Aquela que não fere a carne, mas estilhaça o orgulho. A dor da entrega total. É aqui que o escolhido encara o abismo do controle, onde todos os planos bem traçados parecem falhar, onde a mente lógica, desesperada por soluções, se cala, e tudo o que resta é confiar. Não uma confiança ilusória, não uma esperança passiva, mas uma entrega ativa, firme, real, que diz ao universo: mesmo sem entender, eu confio. Mesmo quando o chão desaparece, mesmo quando os recursos secam, mesmo quando a vida parece zombar da sua fé, essa é a dor que exige coragem espiritual. A coragem de soltar o leme e deixar que Deus, o infinito, o campo quântico, como quiser chamar, conduza. Napoleon Hill chamava isso de fé inabalável. Aquela certeza tão profunda, tão incandescente, que não se abala mesmo quando tudo diz, não vai dar certo. Porque o escolhido já viu o invisível. Já sentiu o futuro vibrando dentro do peito. Já se há lógica, pois está conectado com o supraconsciente. A entrega o transforma num ímã de milagres. O universo, ao ver alguém que confia mesmo em meio à tormenta, se curva. Abre portas que antes pareciam paredes. Desbloqueia fontes que estavam trancadas. Porque o universo reconhece os que entregam com fé, não como fuga, mas como força. E algo mágico acontece. Quando você solta, tudo começa a se alinhar. Pessoas certas aparecem, ideias fluem, o dinheiro começa a circular. A intuição se torna um GPS divino, porque você saiu do modo controle e entrou no modo criação. Você deixou de tentar ser Deus, para caminhar com Deus. Mas essa dor, a dor da entrega, exige um último sacrifício: o ego. O eu que quer controlar, que quer todas as respostas, que quer segurança.
O escolhido entrega o ego no altar da transformação, e no lugar do ego nasce a presença. Uma quietude poderosa, magnética, irresistível, que atrai, que manifesta, que abre portais. Por isso não fuja dessa dor, abrace-a, pois ela é o ponto de virada, o momento em que o velho você morre e o novo você, o próspero, o iluminado, o abundante, finalmente nasce. Renasce não das cinzas, mas da fé, não da lógica, mas da entrega. E então, a riqueza deixa de ser busca e se torna consequência, porque o escolhido que atravessa essa dor final não precisa mais correr atrás do dinheiro. Ele se torna o tipo de pessoa que o dinheiro corre atrás. Ele não precisa mais forçar relacionamentos, oportunidades, sucesso. Ele vibra em uma frequência tão limpa, tão pura, tão alinhada com a fonte, que tudo isso vem naturalmente. E agora, talvez pela primeira vez, você entenda o verdadeiro segredo da riqueza. Não é sobre ter, é sobre ser. Seja fé, seja entrega, seja presença. E veja, tudo ao seu redor começar a florescer.